Da cor da da troca. cor do diálogo, Da cor da Da política, cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da educação. Da cor do legado. da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou Thales Nota. E eu sou a Gabriela Araújo. E hoje recebemos o Vidal Dias da Mota Júnior, cientista social com pós-doutorado em Ciências Ambientais pela Unesp, professor universitário e sócio fundador do Instituto da Cor, para falar sobre um tema super urgente, o racismo ambiental. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Vidal. A gente também pede que você faça sua audiodescrição para contemplar todos os nossos ouvintes. Olá, Gabi. Olá, Thales. Um prazer enorme estar novamente aqui com vocês e cumprimentá-los por esse brilhante podcast. Eu adoro ouvi-los. Eu acho que vocês fazem um trabalho, todos os temas que foram trabalhados até agora, assim, eu falo assim, caramba, essa equipe é muito boa, né? Ou seja, tem feito um conteúdo de qualidade, comentários sempre pertinentes, né, dos mais diversos assuntos. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Vidal, professor, sócio da Cor, um homem negro de pele um pouquinho mais clara, né? Não sou um negro retinto, né? Mas de cabelo um pouco encaracolado, de nariz um pouco grande, estou de camiseta azul, né? E falo aqui da minha casa, direto de Sorocaba, interior de São Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, hein, Gabi? Ganhamos até um feedback aí, né, da chefia aqui demais, hein? Não é? Não, ao vivo. Então, Vidal, a gente já te entrevistou sobre o tema do racismo ambiental lá em abril de 2023, quando ainda não se falava tanto, ou talvez esse tema estava entrando mais em evidência naquela época. A gente estava enfrentando alguns desastres ambientais e agora mesmo São Paulo está um desastre de várias queimadas, né, em vários outros locais do Brasil, no Pantanal, na região amazônica, enfim, a grande mídia está repercutindo essa temática e ainda mais quando a gente faz essa interseccionalidade com a raça. E dessa vez, a gente vai abordar uma pesquisa que teve participação do DACOR, uma nota técnica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unesp, que gerou um indicador inédito no país, o Índice de Racismo Ambiental, IRA. A partir de modelos matemáticos, você e outros pesquisadores conseguiram evidenciar a iniquidade no acesso à moradia, água, esgoto, por parte das populações racializadas. Vidal, você poderia nos contar o principal achado da pesquisa e como vocês conseguiram evidências e também falar um pouquinho mais sobre quem fez parte desse estudo? Vamos lá, Gabi. Em primeiro lugar, nós estamos no meio de uma crise mesmo ambiental, né? Numa crise no momento que milhões de pessoas estão sendo afetadas, né, em todo o Brasil. Mas vamos lá. Vamos falar do nosso índice, né, da qual estou aqui feliz, né, com esse trabalho feito aqui pelo programa de pós-graduação, como o Gabi já trouxe, né, tipo, em ciências ambientais, da qual, né, eu tenho o maior orgulho de ter sido um dos egressos. Eu fiz o meu pós-doutorado aqui, né, na Unesp, em Sorocaba, e que tem tido um trabalho bastante importante na região, né, cumprindo sua função social, né, política e acadêmica, né, de trazer aqui e qualificar o conhecimento no interior de São Paulo. Então, muito feliz que o pessoal, o professor José Roveda, tenha me convidado, no primeiro momento, a trazer para o componente de lógica fuzzy, né, da qual ele é especialista, ele é professor André Roveda, trouxesse algum problema para os alunos que estão fazendo o programa de pós-graduação, né? Trouxe uma problemática em que o uso, né, dessa metodologia por meio né, que usa a matemática, né, para fazer inferências e principalmente tratar com a questão de similaridades estatísticas, pensasse uma problemática. E aí eu falei, bom, Zé, o programa de ciências ambientais, e está na hora da gente discutir a questão da desigualdade, né, das inequidades dentro do programa, mais do que nunca, né? E uma das coisas, acho que casa muito bem, é trazer o racismo ambiental. O racismo ambiental, eu já expliquei no outro podcast, né, é um conceito que ganhou
nos anos 80, né? Ele vem de fora, ele é criado nos Estados Unidos, principalmente pelos ativistas, né? Pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, e que vão apontar o quão, né, dentro dos processos de crescimento econômico dentro das cidades norte-americanas, a população racializada, ou seja, a população negra, né? Que nos Estados Unidos não é uma população tão expressiva quanto a nossa, mas que tem uma história de luta e resistência muito forte, né? Os Estados Unidos tem 13% da população como negra, então é bom a gente enfatizar isso. Mas todo mundo sabe que o movimento negro norte-americano é um movimento aguerrido, né? E que lutou e luta, né? Ainda de forma muito contundente pela igualdade, né? Pela igualdade racial. Mas como você observou, né, dentro aqui do movimento social brasileiro, dentro da universidade brasileira, começa também a observar que aqui há muita injustiça ambiental no Brasil. Todo o ciclo de crescimento do Brasil, todas as etapas de crescimento da economia brasileira sempre veio com efeito, né, tendo como efeito colateral a injustiça ambiental, principalmente sobre essa população negra, principalmente sobre a população indígena desse país, em todas as regiões. Então, diante disso, a gente pode observar que esse conceito pode ser claramente, né, ou melhor, né, diretamente ser adaptado às nossas circunstâncias, né, e também entender que os ciclos de desenvolvimento, ou principalmente de crescimento do Brasil, são marcados por muita injustiça, isto é, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas, crianças, jovens, enfim, adultos e idosos negros são mais expostos a riscos, à contaminação, à poluição, né? São muito mais impactados negativamente por esses ciclos de desenvolvimento. A gente poderia começar pelo ciclo da mineração, né, lá atrás. Quem foi mais exposto? Obviamente, até porque era um período né, da escravização, né? Que tinha uma expectativa de vida baixíssima. Olhar para a história dos escravizados no período da mineração, os caras trabalhavam 5 anos, gente, morriam, porque eram expostos a muita porcaria, né? Uma vida extremamente insalubre. Mas não vou discutir o período colonial, né? Obviamente aqui com vocês, né? Mas trazer o período contemporâneo, que mais está exposto, né, ainda hoje, a injustiça ambiental. O que é injustiça ambiental? Então, ou seja, exposto a poluentes, mas também onde alguns direitos básicos de qualidade de vida são negados. A gente pode assim, não foi abordado nesse trabalho, mas eu vou começar pelo aquilo que não foi abordado. Não foi abordado a questão de área verde. Então, quem mora e tem acesso à área verde para garantir os, né, locais de bem-estar próximo da sua moradia, públicos, né, bem cuidados. Quem são? Qual é essa população? Não é a negra, né? 70% das áreas favelizadas do Brasil, da população favelizada no Brasil, que foi um trabalho mais recente, acho que mais confiável, foi do Instituto Locomotiva, é a população negra, né? Então, ou seja, e sabemos quais as condições que são de viver nesses territórios, né? Onde a qualidade de vida não é o forte, né? Pelo contrário, tá? Então, se olharmos para a questão de árvore na rua, né, a gente está falando de mudança climática, né, gente? Nós estamos vivendo um processo intenso, inegável, incontestável, né? A gente está vendo, apesar de vivermos a época da pós-verdade, né? Em que muita gente, assim, não, isso não existe porque eu acredito, né? Simplesmente porque eu estou convicto de que isso é verdade. Não, hoje, né? Mas existe na ciência, método científico que tem mostrado, olha, e percepção, né? Hoje, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de percepção sabe o quão nós estamos vendo secas mais intensas e períodos quando chove são muito intensos e que impactam populações muito mais, mas muito mais vulneráveis. E população vulnerável no Brasil é essa população racializada, que é 56% da população, diferentemente do norte. Então, nesse sentido, a injustiça ambiental, né, traduzindo nesse, né, sintetizando o racismo ambiental, ele é muito pertinente. Então, a gente tem uma parcela da população que está vulnerável a todas essas mudanças. Já estavam historicamente, por não terem, aí entra nos temas que fazem parte dessa crise, né, da qual eu provoquei
o pessoal, né, os alunos e os professores na disciplina, né, na verdade, no componente curricular, para pensarem sobre isso. E isso foi muito interessante, porque a gente não tem tido no Brasil, até onde eu saiba, né, gente? Também não esgotei um levantamento e a gente também não esgotou, não conseguimos fazer isso porque foi um trabalho de 6 meses. A gente não esgotou todo o levantamento bibliográfico sobre indicador de racismo ambiental no Brasil. Então, a gente pode estar falando uma bobagem, pode, mas até onde a gente chegou, a gente viu que ninguém fez um trabalho a nível de região metropolitana, de regiões metropolitanas, porque isso foi o que esse estudo apontou. Aliás, focou, né? Vamos comparar, vamos usar a ferramenta Fuzzy para que ela ajude, né, a entender como que está a racialização, né, e como que está a questão cruzar com a questão a dois tipos de serviços básicos, a dois direitos básicos, né? Serviços que são direitos. Água, né? Água de qualidade, água potável, saneamento, né? Água e esgoto, né? O esgoto adequado, que é a coleta do esgoto, e o tratamento desse esgoto. E depois, o caso de moradia, né? Também é outro direito básico, né? Assegurado na Constituição. Então, tanto moradia quanto água e esgoto, né? Então, fazem parte da qualidade de vida, da dignidade humana, né? Infraestruturas básicas para a gente entender a realidade das cidades. E dentro de regiões metropolitanas, né, que são as áreas mais urbanizadas, né? A gente fez uma escolha de região metropolitana, de cada regiões metropolitanas dentro de cada região brasileira, né? Então, se a gente escolheu uma do norte, no caso, Manaus, né? A capital Manaus, uma das maiores cidades do norte do Brasil. Depois foi escolhido a cidade no Nordeste, São Luís, né? Do Centro-Oeste, que foi Cuiabá, para o Sudeste, que a gente olhou para Sorocaba, né, dentro de uma região metropolitana já instaurada, instituída no interior de São Paulo, e Curitiba, representando a região Sul, né? Então, ainda foi um trabalho exploratório, né, uma pesquisa exploratória, porque foi para testar uma metodologia, tanto que o resultado disso não é ainda um artigo científico, né, consolidado e totalmente revisado, mas sim uma nota técnica, né? Porque houve né, um trabalho a partir de evidências, a partir de dados, né, de dados oficiais, trabalhamos fundamentalmente com os dados do IBGE, do Censo 2022, publicado em 2023, e os cruzamentos com as informações sobre água, esgoto e a moradia. Então, com isso, né, foi possível desenvolver, né, toda uma metodologia para chegar a um indicador. E esse indicador, a nosso ver, ele ainda pode ser adaptado, ele pode ser melhor customizado para trabalhar isso dentro de cidades, dentro de regiões, dentro do estado, né? Ou até mesmo em nível, né, de regiões como um todo, né? As regiões geográficas, mas dá para trabalhar isso até em âmbito de país, né? Então, ou seja, tem muitas possibilidades de a gente modular esse índice de racismo ambiental. Mas a gente ficou, no primeiro momento, nessa possibilidade que deu certo de olhar para o contexto de regiões metropolitanas. E regiões metropolitanas, né, de contextos muito diferentes, né? O contexto de Curitiba é um, dentro ali do sul, que também é diferente de Florianópolis, com certeza, é diferente de Porto Alegre, que são outras regiões metropolitanas, né? Mas tem uma outra formação social, né? Tem uma outra composição. Então, se a gente fosse resumir para os nossos ouvintes, vocês usaram uma metodologia, né, a partir de modelos matemáticos, que conseguiram comparar em regiões metropolitanas, aí vocês conseguiram, em 5 regiões metropolitanas brasileiras, fazer esse levantamento do que poderia, né, ser esse medidor de racismo ambiental. Então, regiões que têm população preta e parda e indígena
se elas estavam sofrendo mais com essas questões de condições, principalmente relacionadas à água e esgoto, né? Seria, Exatamente. se a gente conseguisse explicar, seria mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Então, olhar para essas populações e ver, né, a diferença dessas regiões e de que forma a população racializada, principalmente, vem, né, sofrendo com essa injustiça ambiental. Isto é, estão mais expostos à poluição. Qual é a poluição? A poluição da água, por exemplo. Então, né, a água que essa população está recebendo não é uma água de qualidade, ou que o esgotamento, né, tem esgoto a céu aberto, por exemplo, né, ou que a moradia é precária, né, estão morando em palafitas, estão, né, morando em barracos, né, em construções, enfim, em moradias totalmente precárias e provisórias. E a gente acabou falando mais disso com as outras pesquisadoras que também participaram desse projeto junto com o Vidal. Algo tão grande assim, tão complexo, né, Vidal? A gente não consegue fazer sozinho. E aí, essa pesquisa contou com outras participantes, que a gente trouxe algumas aqui para falar com vocês um pouquinho mais sobre esses resultados. Olha, são elas a Camila Bezerra Ferreira de Souza, mestranda em Ciências Ambientais da Unesp, a Daniela Prando, cursista de Engenharia Ambiental da Unesp Cabo, e a Gabriela Vieira, engenheira ambiental formada pela Unesp, especialista em avaliação de impactos ambientais e mestranda em Ciências Ambientais pela Unesp e Processos Tecnológicos e Ambientais pela Uniso. Discutimos com elas as constatações do estudo, que diz que cidades que possuem mais população racializada também são as com maiores problemas do índice de saneamento e moradia, como o Vidal acabou de contar. Então, aprofundando um pouquinho mais, as áreas com maior índice de racismo ambiental, o IRA, estão nos estudos de menor PIB, nos estados de menor PIB, como o caso do Maranhão e o caso do Amazonas. Enquanto Curitiba e Sorocaba, na região sul e sudeste, têm os índices. Perguntamos para ela se esses resultados já eram esperados e qual é o fruto que gostariam em relação às políticas públicas. Vamos ouvir primeiro a Gabriela. Então, na verdade, a relação entre o PIB e o índice de racismo ambiental, ela não era esperada, principalmente porque o nosso propósito foi relacionar a população racializada com o acesso adequado ao saneamento básico e à moradia. E a gente fez isso usando a lógica fuzzy, que então gerou o índice de racismo ambiental. Tanto é que o PIB ele não entrou como uma variável no nosso sistema. Essa correlação entre o PIB e o índice surgiu durante a discussão dos resultados. Foi quando chamou a nossa atenção e fez com que a gente comparasse o PIB das regiões metropolitanas que a gente estudou. E também é importante a gente ressaltar que o índice de racismo ambiental ele não mensura a qualidade da moradia e nem do saneamento, mas ele vai indicar qualitativamente quanto que o racismo ambiental ele é evidenciado naquela população estudada. E, inclusive, este é um dos pontos de melhorias apontados no nosso estudo, que a gente sugere que para futuros projetos sejam adicionados mais variáveis, como o próprio PIB, ou então proximidade com áreas verdes, educação, mortalidade, por aí vai. A gente precisa incluir muitas outras variáveis. E a gente sugere isso porque entendemos que o racismo ambiental ele é muito complexo e que é necessário incluir mais variáveis no sistema para que a realidade da população seja refletida de forma mais fiel. Agora vamos ouvir a Camila. O estudo proporciona uma visão quantitativa e utilizando a subjetividade, né, para a gente entender essas desigualdades ambientais enfrentadas por comunidades racializadas. Então, nossa abordagem pode contextualizar como também é uma ferramenta para mensurar o que ocorre nessas regiões ou municípios, cidades, ou estados, bairros, né? Ele vem nesse lugar, né, de ser uma boa ferramenta e servir como base para outras pesquisas. Então, a gente, dentro do Brasil, pouco achou, ou na verdade nem achamos, estudos que utilizem o sistema fuzzy, né, que consigam quantificar, né,
tirar do subjetivo para algo mais dados sobre o racismo ambiental que ocorre no país. Então, sim, eu acho que nossa pesquisa vai ser utilizada para aprofundamento e é uma ótima ferramenta analítica, né? É um ótimo método para fazer esse índice. E por último, a Daniela. Bom, sobre o futuro que nós gostaríamos em relação às políticas públicas contra o racismo ambiental, seriam que ações sejam tomadas, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, para que isso não seja um fator tão impactante como é no nosso país e que cada vez mais tenha menos desigualdade. Então, não só não ter, para que toda a população tenha saneamento básico e moradia de qualidade, toda a população como um todo, de todas as regiões. E eu acredito que esse modelo pode servir como base de um início de planejamento dessas melhorias, já que com esse modelo é possível que seja mais visual os pontos, as regiões que necessitam de maior necessidade, que necessitam de mais atenção inicialmente. Então, ele poderia ser super usado como auxiliar, como dados auxiliares para que as melhorias e os projetos sejam elaborados. Eu queria que você comentasse um pouco do que elas falaram, especialmente, né, sobre esses resultados. A Gabi comentou, por exemplo, que não era esperado essa relação entre o PIB das regiões, né, para esses resultados. E você acha que esses resultados, eles significam uma ação de políticas públicas mais eficazes, Vidal? Sem dúvida, Gabi, quando a gente olha para Sorocaba e para Campinas, né, nós estamos falando de duas cidades, duas regiões metropolitanas, que são, do ponto de vista socioeconômico, em termos de todos os municípios que compõem, são municípios que já com uma melhor infraestrutura, né? Então, ou seja, Sorocaba, os municípios aqui do entorno, uma parcela delas já avançaram bastante em termos de saneamento, né? Até, se a gente olhar isso, é um perfil do próprio estado de São Paulo, né? Então, a gente vai ter esse resultado, esse exagero, de certa forma. Mesmo caso para Curitiba, né? Ou seja, uma região que tem uma história de desenvolvimento em termos de infraestrutura e também as cidades vizinhas, São José, Bocaiúva, né? Exceto algumas mais periféricas ali que vão ter menos infraestrutura. Então, essa disparidade, quando a gente compara então, cidades do Sul e do Sudeste, ou seja, então, você reforça aquela questão que o Sudeste e o Sul têm melhor infraestrutura. Isso já é um dado consolidado, né? Mas mesmo assim a gente viu que existe um índice, né, de racismo ambiental. Ele é baixo, mas ele existe, né? Então, ou seja, isso é algo, como bem disse, né, a Gabriela, que reforça a necessidade disso ser investigado, principalmente em regiões em que a gente tem outras dimensões de racismo, tá? Lembrando que o racismo ambiental é uma dimensão de racismo. Então, ou seja, olha, que bacana que na região metropolitana de Sorocaba, a população racializada, né, ou seja, a população negra e indígena, porventura, né, que é bem minoria aqui do ponto de vista numérico, em termos de presença nessa região, mas existe, né, existe, ela não está sofrendo tanto. Eu acho que isso é muito importante da gente ter essa dimensão, né? Essa perspectiva. Ela não sofre tanto com esse aspecto, mas sofre. Não está equacionado, tá? Então, ou seja, mesmo assim, a gente tem gente negra que não tem água, não tem acesso à água. Mesmo assim, a gente negra que a moradia é inadequada na região metropolitana de Sorocaba e na região metropolitana de Curitiba. Então, essa população ainda tem população exposta. E aquilo que estava dizendo, isso não quer dizer que não existam outros problemas do racismo. Aliás, existem outros problemas do racismo institucional, né, estrutural, racismo dentro das escolas, né, dentro dos outros espaços sociais, né?
isso é muito importante que a gente tenha esse discernimento para compreender como que o racismo ambiental está aqui. Então, ou seja, ele não é um dos maiores problemas que afeta essa população, mas essa população, uma parcela dessa população ainda continua sendo afetada. Então, mesmo aqui ainda precisamos. É como se fosse uma matriz, assim, né? Onde tem mais pessoas negras naqueles estados ou regiões estudadas também, vão ser onde a gente vai ter os maiores índices ali de racismo ambiental. E isso escancara um problema que pode até sentir e perceber, mas quando a gente vê, assim, no número, que a gente olhar, por exemplo, esse indicador pelo PIB, fica muito mais, acho que até doloroso, mas como toda política pública, né, ela precisa de dado, precisa ser quantificada. E o estudo, ele acaba reforçando que essas pessoas negras e indígenas são, de fato, as mais pelas tragédias ambientais, e os principais fatores ainda estão atrelados ao racismo, como o crescimento desordenado, a falta de acessos, a exposição desproporcional de comunidades racializadas e marginalizadas a riscos ambientais. Essa população enfrenta privações de serviços essenciais, potável, saneamento básico e moradia adequada. A partir da divulgação do estudo, Vidal, que tipo de política pública, modelo ou exemplos aí do Brasil ou fora que se tem que seriam capazes de enfrentar ou mitigar esse problema? Bom, primeiro, acho que até esse diagnóstico vem para auxiliar. Por isso que esse índice de racismo ambiental é muito importante. Se a gente quer um desenvolvimento urbano com equidade, que a cidade seja de todos, efetivamente, então é preciso olhar para isso. Não dá mais para continuar nessa mesma toada de sempre, em que o Estado chega para alguns, né, e certamente alguns, quem são esses alguns? Aí nós estamos, a parcela sempre historicamente privilegiada, né? Não quer dizer que chega para todos, né? Ah, todos os brancos têm acesso. Não, de forma alguma. A gente tem também a interseccionalidade de classe, né? Mas vamos lembrar, aqueles que historicamente têm tido esses direitos negados e em sua maioria, é a população negra. Então, seja uma outra cidade, um outro urbanismo, né, precisa ser feito no Brasil para que ele seja equitativo, que os recursos, que a população negra caiba no orçamento das prefeituras, que caiba no orçamento das secretarias de Estado que trabalham com esses temas, né, com essas questões estruturantes. Isso precisa ser feito, porque, de fato, é um mecanismo mais efetivo para romper esses ciclos, tá? No caso do racismo ambiental, para dar dignidade básica. Eu até os 10 anos, eu não tive água encanada em casa. Isso é muito sofrimento. Você tem que buscar água em fonte, né, em um cano, não sei aonde, né, baldeá-lo, chegar em casa, não tem água, você tem que providenciar para cozinhar. Gente, e Verdade, essa né? água não ser tratada, gente, então você tem crises recorrentes de saúde. Então, isso é muito sério. Então, a gente ainda está vendo que no Brasil todo isso acontece. Então, isso é um norteador de política pública. Então, ou seja, a população negra está mais exposta em algumas regiões muito mais, até porque elas são regiões mais negras também. Então, Manaus é uma cidade muito negra, né? Por incrível que pareça, ela é mais negra que indígena, né, Gabi? A gente viu isso ontem por uma própria manauara, né? Falando isso, né? No evento que da cor estava ontem. E São Luís também, né? Uma população negra muito, muito intensa, presença negra. Cuiabá também, né? Porque a gente acha que o Centro-Oeste é mais indígena, mas é também a presença negra é muito grande a população. Enquanto que Sorocaba, por exemplo, a população negra aqui é 32% no máximo, tá? Então, ou seja, a população Curitiba, a gente chega a 22% da população negra. Então, tem proporcionalmente também tem essa amostra da população. Então, por isso que o índice de racialização não é tão alto, mas ele existe. Não deveria existir, né? Mesmo assim, tendo essa pequena população racializada, ou seja, negra, essa população sofre. Essa população está morando em condições, né, precárias. Elas estão expostas ao frio, né, aos riscos das queimadas, dos incêndios, morando em beira, né, em áreas com muito ruído, né, ou próximos a distritos industriais que têm grandes emissões enfim, né, e no caso da pesquisa, água e esgoto e moradia inadequada. Isso persiste. E a gente precisa de política pública que
mitigue e que previna que isso não continue a ser reproduzido dentro dos territórios. E o interessante dessa pesquisa também é que ele traz para a população também, ou pode trazer para a população, alguns fatos e dados um pouco mais reais do que a gente chama da tal da crise climática, né? Quando a gente fala sobre a questão ambiental e climática, a gente está falando, às vezes as pessoas entendem como algo, sei lá, mais etéreo, mas quando a gente fala de água, esgoto, sobre a questão dos desastres ambientais, das enchentes, enfim, de todos esses resultados que, infelizmente, eles acabam afetando mais as populações racializadas, acho que isso ele consegue traduzir um pouco mais, né? Colocar essas evidências um pouco mais específicas para a população, né, Vidal? Sem dúvida. A gente acha que com esse estudo, com esse indicador, a gente vai para um outro patamar dessa discussão. E a gente qualifica. E esse é o propósito do DACOR, né? Então, a gente quer enfrentar o racismo por meio de dados, evidências. E esse índice, né, nos dá já um caminho muito importante. Como a gente está nesse trabalho, que ainda é um trabalho exploratório, preliminar, né? Então, a gente vai continuar no próximo semestre, né? Já existe toda uma mobilização para que a gente reveja, né, as fórmulas, né, que foram feitas, tornando mais elementos, mas que é justamente para isso, Gabi, porque a gente do terceiro setor, nossa sociedade civil organizada, tenhamos mais elementos para entrar nesse debate e esse debate mesmo de advocacy, de defesa, né, para que as cidades sejam cidades justas, sustentáveis, né? A discussão sobre sustentabilidade urbana já vem de muito tempo da cidade. Tem uma série de instrumentos, né, previstos e eles precisam ser usados e principalmente olhando para que haja equidade racial, para que brancos e negros, indígenas, todos os grupos, né, que formam a sociedade brasileira, eles possam viver bem, né, viver com saúde, né? Quando a gente está falando de racismo ambiental é isso, porque isso, né, quando as pessoas afetadas têm problemas de saúde, né, essa exposição é risco, isso diminui a expectativa de vida e então a gente está, acho que dentro de uma ferramenta que vai possibilitar avanços e acho que o próximo passo é a gente ir participar dessas instâncias que discutem as questões urbanísticas e fundamentalmente as questões de mudança do clima, uma mudança que a gente está vivendo, para que ninguém fique para trás. Todas as vidas importam, as vidas negras importam nesse país, porque não tem sido assim até agora. E nosso episódio já está ao fim. A gente muito a sua presença, Vidal. Esperamos que esse episódio chegue à população e tomadores de decisão para fortalecer ainda mais o debate sobre as relações demográficas e das estruturas ambientais com a desigualdade étnico-racial. E aí, Vidal, você poderia dizer onde é que as pessoas podem achar ou encontrar mais informações sobre esse estudo? Muito bem, eu agradeço muito, pessoal, essa oportunidade de estar aqui nessa conversa com vocês. Eu também gostaria de agradecer muito ao Unesp, professor Zé, Sandra e todas as estudantes que fizeram parte desse projeto. A gente deu um passo importante dentro desse campo, né, da injustiça ambiental. E as pessoas que se interessam, né, principalmente agora nesse período eleitoral, elas precisam estar atentas a essa dimensão. E todos precisam ter acesso, né, à água, à energia, à infraestrutura, à educação, né? Mas que morar, que respirar não seja algo que possa fazer mal, né? Que consumir água, que o alimento, né? Que haja uma qualidade de vida, que haja qualidade de vida. E isso realmente passa pelo trabalho da prefeitura, do poder público local. Então, é isso, né? Então, ou seja, precisamos ter os conselhos mais ativos, precisamos que né, as comunidades que são mais afetadas tenham mais condições de se organizarem e reivindicarem mais esses direitos que trazem dignidade. É disso que nós estamos trazendo. A luta contra o racismo ela é gigante, porque ele tem muitas dimensões e está muito percolado na sociedade. Mas não podemos esquecer essa dimensão ambiental, desse algo básico que impacta na saúde. Então, ninguém more perto de áreas contaminadas.
ninguém esteja, né, suscetível a riscos de queimadas, de incêndios, que nem seja exposto a morar perto do ruído, que ninguém tenha, né, essa exposição a uma moradia precária e que tenha água e esgoto minimamente. Então, esse trabalho já aponta essas dimensões. É preciso muito mais, muito mais. Mas as cidades precisam se organizar nesse sentido. As políticas públicas precisam ser mais eficazes para que isso seja entregue para a população e que a gente diminua o racismo. Porque o que a gente vive ainda é o racismo nas nossas cidades. Esse racismo ambiental, que a gente pode até chamar de urbanístico também, mas essa é uma outra conversa para um outro podcast. Tudo está no nosso site do Dacor, né? Acessando o institutodacor.org.br. Está lá o nosso material também. Os links estarão nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, LinkedIn e em todas as nossas formas para que possam conhecer mais esse trabalho. E quem tiver interesse pode entrar também em contato diretamente conosco para pensarmos em parcerias e em casos também para serem estudados. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigada mais uma vez, Vidal. Nosso episódio ele fica por aqui. O roteiro foi elaborado pela Juliana Ribeiro, com revisão minha, e do meu amigo Thales. A edição é da Toro Áudio e a apresentação foi minha e do Thales. Antes de encerrar, eu deixo o convite para vocês ouvirem a todos os episódios no Spotify, YouTube, Apple Podcasts e Amazon Music do Dacor e seguir o @instituto_dacor no Instagram e também no TikTok. Até lá!